Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Leonardo e continuamos online. Pessoal, continuando aí o assunto Era Vargas, tá? Só para recapitular um pouquinho do que a gente já viu, a gente começou vendo aí a transição do período chamado de República Velha para esse momento que é um fator decisivo de transformação, né, das perspectivas sociais e políticas do Brasil, que é a Era Vargas. É um fator de mudança profunda, né, de grande transformação aí para a história do Brasil. E aí a gente viu a transição do período República Velha para o período Era Vargas, que se consolidou com seu primeiro momento, que foi o governo provisório. Vimos aí como Vargas se impôs, se colocou diante desse novo momento, né, quando ele assume o poder a partir de um golpe, ou para aqueles que defenderam chamaram de revolução, e posteriormente como ele é pressionado por vários grupos, inclusive, né, ali de São Paulo, que acaba aí com a revolta, com a Revolução Constitucional Paulista, e culmina aí com a elaboração de uma Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração de uma Constituição, dando início aí a um novo período da Era Vargas. E é sobre esse novo período que a gente vai falar, tá? Vai faltar ainda mais um período, que é o Estado Novo e o fim da Era Vargas, para nossos próximos assuntos, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai falar aí sobre Era Vargas, digamos aí que parte 2. Antes de chamar a vinheta, eu esqueci de dizer para você ir para um local adequado, para você se organizar, pegar o seu material, né? Normalmente eu costumo falar um pouquinho antes da vinheta, mas aí eu estou falando agora. Vai para um local adequado, se organiza direitinho, pega seu livro, pega o seu caderno, né? Que a gente vai começar a aula. Só que a vinheta já foi, então vamos para o assunto. Meu povo, hoje a gente tem slide, o slide hoje está grandão, inclusive. E quando a gente tem slide, a gente tem a produção artística da escola que vai nos ajudar, beleza? Então vamos ver se ela está atenta. Produção? Muito bem. Pessoal, aqui nesse slide, ele já vai conter todos os pontos consideráveis dessa aula de hoje, beleza? Mas lembrando que no seu material, esse pedaço aqui, esses pontos aqui, são continuação dos pontos referentes à Era Vargas. Então lá no seu caderno, você bota a Era Vargas, bota aí o período do fim da República Velha, que é o contexto histórico, com todos os pontos que já foi trabalhado em aulas anteriores, bota o período do governo provisório com todos os pontos e continua com o governo constitucional e esses pontos aqui. Isso aqui é uma continuação, tá bom? Inclusive no seu material. Lá no livro também, todas essas histórias estão em sequência e intercaladas por algumas atividades. Essas atividades vocês também já vão fazendo, né? Já vão organizando tudo direitinho, né? Responde aí de lápis no livro, ou para quem não quer, né? Responde de caneta no caderno, sempre intitulando, sempre botando a data, deixa tudo organizadinho para que o seu material também esteja organizado, tá bom? Bom, e agora vamos para o nosso assunto. Como foi falado para vocês, né? Foi elaborada uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, teve uma eleição para escolher pessoas que iriam elaborar essa nova Constituição, e a nova Constituição foi elaborada e promulgada, ou seja, colocada para valer, digamos assim, né, já na virada aí do período. E aí a gente tem uma nova Constituição que vai trazer coisas importantes. Entre eles, o que eu queria destacar poderia ser o voto, que passa finalmente a ser secreto, como a gente tem hoje. E aí, lembrando, né, quando a gente estudou República Velha, a ideia do voto aberto, né, o que possibilitou, né, possibilitou o controle, a rigidez. Então as pessoas ficavam ali sabendo em quem você estava votando, e a galera poderia utilizar de força, de influência econômica, de vários fatores para ali burlar os resultados eleitorais. Então, quando hoje você pergunta, né, se pergunta por que o voto é fechado, por que o voto é secreto, é justamente para garantir a segurança daquele que está votando, tá? Das mais variadas formas. E aí a República Velha deixou bem claro, né, que quando o voto era aberto, as ameaças, né, a possíveis discordâncias eleitorais, ou seja, se aquele eleitor quisesse votar em alguém, né,
que fosse contrário às posições dominantes da região, ele poderia sofrer duras penalidades. E agora, com o voto fechado, ninguém sabe quem votou em quem, então isso garante a segurança do eleitorado. Uma outra coisa também importante foi o estabelecimento do voto feminino. As mulheres agora também passam a participar das questões eleitorais. Também são garantidos alguns direitos trabalhistas já nesse período. Inclusive, a Era Vargas é marcada pela consolidação de várias conquistas de leis trabalhistas, né? Aí vem aquela velha discussão, né? Foi o governo que deu, foi o povo que lutou, né? No final das contas, as duas coisas ocorrem: o povo luta, o governo consolida. Mas aí quem teve o primeiro passo, quem teve a iniciativa, né? Mas de fato, é fato histórico que muitas das leis relacionadas a direitos dos trabalhadores, elas realmente vieram, né, no período da Era Vargas, beleza? E aí, essa nova Constituição, ela estabelece novos parâmetros, estabelece eleições também, né, de maneira como a gente já tinha antes, né, para você escolher seus candidatos a prefeito, governador, enfim, volta a configuração eleitoral que já tinha, né, com algumas alterações, obviamente, mas aí você já postula uma eleição futura, né, inclusive isso vai ter um certo problema mais na frente, entre outras coisas. Bom, nesse período aí, Vargas acaba sendo empossado, né, ele acaba sendo o presidente da vez, né, continuando na Era Vargas. Como eu falei, o voto, né, a população passa a votar nos seus representantes, digamos assim. Marca-se eleições para outros anos, para seguir mais ou menos a base do que a gente tem hoje, digamos, com algumas mudanças. E aí a nova Constituição, ela se estabelece de uma maneira mais liberal e democrática, ela vai aí se consolidando. Porém, né, como você já está vendo, esse período é um período curto. Essa Constituição tem uma curiosidade, ela não vai durar nem até a próxima eleição direito. Mas vamos lá, vamos por parte. Uma nova Constituição estabelecida, beleza? Esse é o ponto inicial. Aí, diante desses anos que se desdobravam, né, vai acontecer algo no Brasil que é muito comum até nos dias de hoje, inclusive, que é uma crescente discussão e polarização de ideias e pensamentos do ponto de vista político. Então a gente vai ter um crescimento das discussões político-ideológicas no Brasil, muito comum até inclusive os dias de hoje, né? A gente tem, na última eleição, teve uma grande crescente de discussões políticas e ideológicas, mas nesse período aqui também a gente teve, e a bola da vez, digamos assim, das ideias político-ideológicas eram justamente aquelas que estavam em ascensão no mundo, pelo menos no mundo da época. E aí a gente tem aí dois grandes grupos, esse é basicamente o ponto-chave do assunto. A gente tem dois grandes grupos responsáveis pela maior parte das discussões relacionadas a esse tema. A gente tem a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de tendência comunista, né? Tendo aí ligações com o Partido Comunista do Brasil, com influência soviética também, liderado por Luiz Carlos Prestes, né? Que foi aquele lá responsável pela coluna Prestes e pelos movimentos lá de caráter militar que a gente já viu anteriormente, né? E a gente tinha aí do outro lado a sua grande rival, que era a AIB, Ação Integralista Brasileira, formada aí por pessoas que simpatizaram com ideias mais ultranacionalistas, militaristas e até mesmo de caráter fascista. Tinha como líder, né, uma pessoa famosa da época, que era um cara chamado Plínio Salgado, um famoso, digamos assim, político, né, uma famosa personalidade da época, ingressada nessas discussões políticas, que era Plínio Salgado. E, entre outras coisas, como eu falei, a característica da AIB era uma característica que lembrava muito as ideias fascistas de maneira geral, né? Era muito comum você ver os membros da AIB usando um fardamento no estilo militar. Existia uma saudação, inclusive, que era o Anauê, que lembrava muito, né, a saudação hitlerista, né, que algumas pessoas provavelmente simpatizantes, inclusive, da ideia.
defendiam um governo centralizador, um governo mais forte, enfim, eram bem duros com os seus rivais, tinha características, né, muito voltadas à ideia do fascismo, lembrava muito características fascistas, entre outras coisas. Historicamente é visto como um movimento de extrema direita, né, em contrapartida da ANL de extrema esquerda, digamos assim. E aí esses dois grupos eles rivalizavam nas discussões, nos debates e mesmo nas ações, né, e nas manifestações. A AIB tinha um lema, né, que, se eu não me engano era Deus, Pátria e Família, acho que era algo desse tipo. E todos esses movimentos aí, eles convergiam para um conflito, como eu falei para vocês, político-ideológico, né? E aí isso agitou o cenário político da época, que já era agitado. E aí, numa dessas agitações, Getúlio Vargas ele se posicionou, né, contrário ao posicionamento mais ligado às ações da ANL, né? Ou seja, as ações mais de esquerda, as ações mais consideradas do ramo comunista, do ramo socialista. Getúlio Vargas começou, mesmo tendo uma certa ligação com alguns sindicatos que também já tinham um vínculo muito forte com ideias desse tipo, ele se posicionou bastante contrário, né, à tendência política e ideológica aí da ANL, gerando inclusive um grande problema, porque ele mandou fechar sedes, mandou perseguir líderes e coisas do tipo, e isso gerou um levante, digamos assim, um momento de revolta que foi rapidamente sufocada, chamada de Intentona Comunista, tá? A Intentona Comunista foi esse movimento aí que reivindicou, que foi contrário aí ao modelo do governo Vargas da época e que se levantou aí, né, contrário à instituição que se consolidava, né, mais ligada, inclusive em alguns momentos mais ligada à ideia de extrema direita, se assim posso dizer. E aí a Intentona foi sufocada, não deu certo, líderes foram presos, né? O próprio Carlos Prestes, ele foi preso, a sua esposa foi deportada, ela era de origem judia e acabou sendo deportada para a Alemanha hitlerista, morreu nos campos de concentração. E aí passou-se esse fato, né? Aparentava que agora estava se estabelecido como seria a situação, mas nada fica muito tranquilo nesses contextos históricos que a gente estuda. E aí a coisa muda de figura num dado momento em que Vargas se aproximava das eleições e Vargas começava a se interessar a continuar um pouco mais no poder, digamos assim, e numa dessas arquitetou-se um plano, né? E esse plano nada mais era, depois se provou, nada mais ser do que uma farsa, né? Mas o plano era mais ou menos o seguinte: levantou-se a notícia de que os comunistas eles iriam se organizar para tentar tomar o poder, digamos assim. E aí, né, organizou-se toda uma estrutura, né, para que se não permitisse isso, digamos assim. E nisso Vargas ele se coloca, né, como tipo assim, preciso salvar a nação, então preciso tomar medidas mais drásticas, né? Isso tudo para justificar um posicionamento que ele teria mais na frente, com o intuito de passar por cima da Constituição e estabelecer um novo Estado na qual ele seria o governante. E isso começava a lembrar muito os golpes de fascistas que tinham ocorrido na Europa, digamos assim. Lembrava muito as tomadas de poder por parte de alguns líderes e governantes de alguns países da Europa, com o intuito de centrar o poder nele. Então Vargas começa a arquitetar esse plano, que depois se mostrou uma farsa, com a justificativa de que os comunistas queriam, sei lá, dominar o Brasil, o mundo, coisa do tipo, e aí teria que ter um posicionamento, né, que seria obviamente contrário ao estabelecimento constitucional, e que Vargas a partir dali assumiria, né, com amplos poderes e estabeleceria mais na frente o que alguns chamam de ditadura, né, do Estado Novo, que é a próxima parte do governo Vargas. Mas aí o plano foi colocado em prática, e aí isso abriu caminho para que Vargas ele restabelecesse, que ele estabelecesse, na verdade, uma nova Constituição e um novo modelo de governo, que é o Estado Novo. Mas esse assunto é a próxima aula, que é a finalização da nossa história, beleza? Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!
Tchau.